Olá, pessoal, começando mais um Prosa, o nosso podcast com aquela pegada de Uai, aqui nos estúdios RVL. Bom, e hoje nós temos que apresentar o nosso primeiro patrocinador, abrindo aí essa questão de patrocinadores, né, Nai? sensacional. Liz vai falar um pouquinho mais desse patrocinador. Vou sim, vou pegar minha colinha, gente, para não esquecer. Bom, nosso patrocinador é a Barbearia Adonai. São 34 anos de história, um negócio aí familiar que foi passando de geração em geração. Como eu disse, né, 34 anos de história, lá na Avenida Dorival Machado, 570. Cortes masculinos e infantil, no bairro Santa Mônica. É isso. Então, nós vamos deixar os contatos do patrocinador aqui embaixo. Homenzinhos, crianças, vão lá cortar os cabelos de vocês. É isso. E a gente já agradece, né, Liz, essa primeira parceria e que ela seja aí longa e produtiva, tanto pra gente quanto pra Adonai. Muitíssimo obrigada. A gente tá muito feliz de receber vocês aqui no Prosa. É isso. E com isso a gente já deixa, né? Já deixa para novos patrocinadores. Nosso espaço está aberto para recebê-los. É isso, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz de falar da marca da empresa de vocês aqui no Prosa. E hoje, Nai, nós vamos falar nosso episódio é sobre saúde mental e negócios. É isso aí, um tema super atual, acho que vai ser uma abordagem muito bacana e a gente vai levantar aqui muitos assuntos que eu acredito que vai contribuir, né, para o pessoal aí. Vai ser uma prosa muito bacana. Com certeza. E eu já vou aqui apresentar a nossa convidada de hoje, super especial. Damares Oliveira é formada em psicologia pelo UFMG, é palestrante e hoje atua como psicóloga clínica. Damares, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Sinta-se à vontade. Já estou. Que bom! Então tá bom. A casa é nossa, a prosa é nossa, a gente está muito feliz de te receber, Damares. Obrigada, gente. Eu me sinto de fato honrada, fiquei muito feliz com o convite. Eu espero que seja bastante proveitoso e útil aqui para todos nós e para as pessoas que vão assistir e ouvir depois também. Com certeza. Vamos lá então, Liz? Bora para nossa prosa? Vamos começar já falando de pressão. Damares, a gente vê uma crescente aí, né? Pessoas ficando doentes mentalmente por causa de pressão do trabalho, responsabilidades cotidianas, enfim, o mundo que a gente vive sendo um mundo que se transforma tão rápido, as pessoas, enfim, né? Pressão de todos os lados. Mas existem pessoas que passam pelo mesmo tipo de pressão. Então, por exemplo, exercem o mesmo cargo, têm o mesmo tipo de pressão, sofrem o mesmo tipo de pressão, desculpa, mas reagem de formas diferentes, né? Por que você acha que de onde se dá essa diferença de uma pessoa conseguir lidar com a mesma situação de um jeito e a outra de outra forma? Existe um conceito que o psicólogo adora, que é o conceito da subjetividade, que diz basicamente que cada um é cada um. Então, nós somos pessoas diferentes. Então, nós interpretamos a mesma situação e nos relacionamos na mesma situação de maneiras diferentes, porque nós temos histórias de vida diferentes, porque nossas emoções, nós reagimos a elas de maneiras distintas, porque nós vivemos experiências diferentes ao longo da nossa vida, porque nós temos personalidades diferentes, enfim, são todas essas diferenças que nos compõem, né, e que fazem com que cada um seja cada um, é o que influencia como a forma como a gente vai reagir nas mesmas situações. Então, acho que a resposta tá basicamente na pergunta, sabe? A gente reage de forma diferente a situações semelhantes de pressão, porque nós somos diferentes, por causa da subjetividade. E é interessante você falar sobre isso, porque realmente a gente acaba refletindo aquilo que a gente... o nosso reflexo é a nossa bagagem. Sim. Né? Então, automaticamente, a gente acaba se portando frente às situações baseados naquilo que a gente já viveu, nas nossas experiências. Sim. Né? Então, isso acaba refletindo mesmo sobre o nível, talvez, de controle, eu não sei se eu posso dizer assim, Damares, que uma pessoa... Ou descontrole que uma pessoa tem frente a situações de pressão, por exemplo, né? Igual a gente começou a comentar aqui. Sim, e quando a gente entende esse conceito, né, essa questão das nossas diferenças, a gente cria mais empatia pelo outro, porque a gente entende que o que é muito doloroso para você, Nai, não necessariamente é muito doloroso para Elisier, ela vai relevar de forma tranquila, mas o que para Elisier vai ser muito difícil de lidar, você acha ali mamão com açúcar e segue a vida.
Sim, verdade. E eu quero até aproveitar, Damares, esse seu comentário, porque aí a gente já começa a falar também sobre liderança e percepção, né, de personalidades dentro da empresa, porque um líder ele precisa estar atento a isso. Né? Dentro da sua gestão ali, você vai ter pessoas com várias experiências de vida, com várias expectativas, e muitas vezes você também, o líder também vai precisar ter esse jogo de cintura, né, para lidar e equilibrar ali essa pressão, o jeito de se portar, o jeito de exigir, até que as pessoas estejam realmente enquadradas ali no seu processo de trabalho. Né? É interessante o que você está falando, Nay, porque assim, trazendo para a vivência familiar, inclusive. Eu lembro muito de um episódio que aconteceu na minha casa, que o meu pai, quando a minha irmã eu tenho uma irmã, né, de 18 anos, e aí eu lembro de um episódio que meu pai falou, olha, eu percebo que a Luísa é uma pessoa que eu não consigo tratar com mais pressão, porque o jeito que ela reage é diferente. Eu consigo exigir um pouco mais de você, falando isso pra mim, mas ela já é uma pessoa mais, não sei se a palavra seria sensível, mas vai muito de encontro com o que você está falando. Eu super concordo com você que o líder tem que saber mapear, talvez, como tratar cada uma das pessoas para tirar o melhor delas. Sim. Ou evitar que o pior se aflore, né? Sim. Porque, querendo ou não, todos temos defeitos também, exatamente, né? Exatamente. Sim. Eu acho que é isso. O líder, ele faz muito esse papel de duas vias, né? De observador ali de seus liderados, mas também de ser acessível para receber esse feedback dos liderados e melhorar o desempenho, não o desempenho, né? Mas assim, a ação, enquanto uma referência ali para os profissionais com os quais ele trabalha. Não, muito bacana. Damares, e aí vamos aproveitar que a gente está tocando nesse tema e continuar falando de pressão e inclusive numa abordagem que muitas vezes a gente escuta assim no mercado de trabalho. As pessoas, elas têm sinalizado muita infelicidade. Tô infeliz. E vinculando essa infelicidade muitas vezes ao trabalho. Às vezes o primeiro pilar, eu tô infeliz e tô infeliz no trabalho. O meu trabalho que é tóxico. Exatamente. O meu líder é tóxico, eu não consigo crescer e aquilo vai alimentando uma certa percepção. Eu acredito que o trabalho fica até um pouco ali escondendo talvez outras frustrações. Ele acaba sendo o centro das atenções. Não sei se você entende assim também. Mas a gente precisa abordar e falar sobre isso. O ambiente profissional realmente está tão tóxico assim, está tão prejudicial. Como que a gente precisa olhar com maturidade para o nosso trabalho, até para enxergá-lo de uma outra forma e absorver o melhor do que ele traz para as nossas vidas, né? E eu até complemento. Isso é realmente um fator determinante? O ambiente realmente é responsável por essas respostas dos indivíduos? Então, é difícil a gente falar diretamente, assim, no sentido de colocar no trabalho toda a responsabilidade dessa questão do estresse, da pressão, mas é legal quando a gente entende que o trabalho, ele vai além, ele tem um significado maior do que o significado de pagar contas. O trabalho não é só para você ter dinheiro para manter ali a sua vida, pagar os seus custos e tudo mais. O trabalho, ele tem um significado de identidade, tanto que uma das primeiras coisas que a gente pergunta para as pessoas que a gente está conhecendo, né, é justamente isso: trabalha com o quê? O que você faz? E a pessoa responde: eu sou psicóloga, eu sou confeiteira, eu sou advogada. Então, o trabalho, ele tem um senso de identidade, um senso de capacidade, né? O nosso trabalho de pertencimento. O nosso trabalho mede muito a nossa autoestima no sentido de capacidade. Então, assim, estou fazendo um bom trabalho, logo eu sou capaz disso, eu sou inteligente, eu sou suficiente. Entra aí nessa questão da autoestima. O trabalho tem uma questão de status social também, né? Ele vem com esse significado. Então, sim, o meio pode adoecer fisicamente e mentalmente a pessoa. Isso justamente porque tem um alcance muito amplo nas nossas vidas,
né? Então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido de autoconhecimento mesmo, de observar os primeiros sinais que o trabalho está ocupando um espaço muito maior do que ele deveria ocupar, porque o segredo é ter equilíbrio. Não, sensacional essa resposta, e a gente começa a refletir realmente, porque muitas vezes a gente perde totalmente o controle, desequilibra, e talvez a gente coloque uma ação ali muito baseada somente na profissão e no trabalho, que foi o que você sinalizou, talvez seja o pilar mais importante da nossa vida. O trabalho está ali como referência realmente em tudo, e a gente precisa conseguir equilibrar, absorver, até para não colocar uma carga desnecessária em cima da nossa função, do nosso desempenho profissional, né? Sim, gente, de fato, meu marido, ele falou que eu podia falar, né? Então eu tô falando. Que bom. Afeta, gente, o trabalho significa muito pra gente, logo ele tem um potencial de mexer com o nosso emocional, um potencial muito grande pra isso. Então, o Ricardo, ele funciona assim, se ele teve um bom dia de trabalho na sexta-feira, se foi um dia feliz pra ele, o final de semana é maravilhoso. Ele tá disposto, descansado, de bom humor e tudo mais. Mas se a sexta-feira foi um dia mais difícil, foi um dia mais frustrante, profissionalmente dizendo, né? Acabou o final de semana. O final de semana é daquele jeito, remoendo ali, ruminando um dia ruim no trabalho. Então, o trabalho tem sim esse potencial, e é legal a gente começar a perceber que é um caminho inverso também que funciona. Então, se seu trabalho pode afetar a sua saúde mental, mas se a sua saúde mental não estiver legal, ela vai afetar ali o seu trabalho também. Tanto que depressão é a primeira causa no mundo, e isso aí segundo a OMS, a primeira causa no mundo de incapacidade laboral, né? Que incapacita as pessoas a trabalharem, exercerem a função delas. Então é estar atento aos dois lados, tanto como o trabalho te afeta, e do outro lado também de como a sua saúde pode afetar o seu trabalho. Não, excelente, excelente. E falando ainda sobre essa questão de trabalho, né? Existe um ramo da psicologia diretamente ligado aos negócios, ou a psicologia é uma só, assim, um todo? Psicologia é uma só no sentido de ser uma ciência que estuda ali comportamentos, emoções, a nossa relação com o mundo. Mas a psicologia se desdobra em N abordagens, em vários contextos, né? Então a gente tem lá psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia clínica, que tem várias abordagens, psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, humanista existencial, enfim. E a gente tem também uma psicologia organizacional e uma psicologia do trabalho. A organizacional, ela foca mais numa gestão do ambiente, no criar um ambiente saudável para os trabalhadores, né? Então, assim, isso vai desde do recrutamento até gestão de conflitos, por exemplo. Já a psicologia do trabalho, ela atua mais no sentido de observar o trabalhador, né? Então, de trabalhar com os sentimentos do trabalhador, de perceber o que naquela pessoa ali faz com que ela seja motivada, faz com que ela seja mais produtiva. Então, a gente tem, sim, esses ramos mais focados no trabalho, mas a psicologia enquanto ciência, ela é uma. Não, ótimo. Eu tenho visto também uma crescente, eu não sei se você vai saber me responder sobre isso também, de psicólogos quer dizer, eu não sei se são psicólogos, mas profissionais para desenvolvimento de carreira. No sentido da psicologia, existe essa abordagem também, assim, feita por psicólogos? Existe, na faculdade, eu me lembro que eu estudei orientação profissional, né, e é muito comum. Eu acho muito difícil a gente, aos 17, 18 anos, início da vida adulta, já decidir ali o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Isso é muito forte, isso é uma decisão delicada. E há uma super pressão da sociedade, dos pais, né, da família, de ter esse peso, né, da gente decidir. Exatamente, principalmente chegando nessa idade, próximo ao vestibular. Sim. E eu acho que, inclusive, a gente está totalmente, apesar de ser uma fase muito importante na nossa vida, uma fase de decisão, e é uma decisão de vida, você escolheu sua profissão ali, normalmente é óbvio que há transições, mas normalmente você pretende segui-la ali, né, pro resto da sua vida, e talvez a gente não esteja tão maduro e tão preparado para sofrer esse tipo de pressão. O que você quer ser? Sim, é uma decisão, né? muito séria, muito assim, e não precisa ser algo fixo, sabe? Né? Então, existe, sim, uma psicologia que ela vai aí nessa coisa da orientação de carreira.
tanto para adolescentes que estão começando a vida adulta e pensando em o que eu quero ser agora, né? Agora que eu tenho contas para pagar, mas também para adultos, pessoas mais velhas, mais experientes, que estão ali insatisfeitas com as escolhas que elas fizeram. E querendo mudar, né? E querendo mudar. Hoje a gente escuta muito falar sobre isso, porque eu acho que a nossa geração mudou e os perfis profissionais, eles estão mudando. Sim. Né? Normalmente, aí, vamos falar dos nossos pais, eles entravam numa empresa, exerciam uma determinada função, cresciam, né, assim, na escala organizacional, mas dentro daquela função ali que eles exerciam, e hoje não, eu acho que a gente tem buscado realmente se entender mais, ir para outras áreas, fazer das nossas habilidades manuais, por exemplo, uma profissão. Então, eu acho que isso esse assunto está numa crescente muito grande. E pessoas com 40, 50, 60 anos mudando de carreira. Recomeçando, porque entenderam que aquilo ali que elas decidiram com 17, 18 anos já não faz mais sentido. Exatamente. É uma questão muito de autoconhecimento, de saber o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero estar. E uma questão também de estar aberto às mudanças, né? De entender que não precisa ser fixo. Você tem possibilidade de mudar. Então, mude, se abra. Isso. Para ser feliz, né? Pra ser feliz. Pra ser mais satisfeito, mude. É isso. Damares, e aproveitando falando de mudança, vamos falar de mercado. A gente sabe aí que nos últimos anos o mercado ele vem mudando muito. Inclusive, ele está cada dia mais agressivo, cada dia mais competitivo. A tecnologia também vem aí como como uma grande avalanche nessas mudanças de mercado. E as empresas, elas acabam tendo que se comportar de uma forma diferente e colocando mais pressão ali nos seus funcionários para que eles entreguem mais, né? Automaticamente, hoje, as empresas, as empresas hoje precisam entregar mais para continuarem ali sendo produtivas e se sustentarem no mercado. E como administrar toda essa demanda, toda essa mudança de mercado, toda essa pressão que, de certa forma, né, as empresas elas exercem e exigem mais, sem adoecer. Como equilibrar a balança nesse sentido para a gente aí aproveitar todas as oportunidades que o mercado nos oferece, mas de forma também madura, tranquila, saudável, né? Eu vejo que essa pressão ela vem muito de uma concorrência acirrada por uma vaga de trabalho, né? Então, antes não era, existia uma concorrência, mas hoje essa concorrência tá mais forte, mais intensa, assim. E o problema é que isso traz muito um pensamento de que eu sou facilmente substituível. Então, se eu não der conta do meu trabalho, se eu errar, eles vão me trocar por outra pessoa, porque existem várias pessoas que podem exercer ali o meu cargo. E o problema deste pensamento de que eu sou facilmente substituível é que eu não me permito erro, né? E nós somos humanos. Então, o erro é inerente a nós. Em algum momento nós vamos errar. E aí isso faz com que a pressão aumente. Uma busca por um padrão ali inatingível de perfeição, assim. Então é importante que a pessoa entenda primeiro, né? Que se ela tá ali no trabalho, existe algum motivo para ela estar ali. Então, você foi selecionado, não foi à toa. A empresa certamente viu algo que você tem a oferecer para ela, inclusive na questão da produtividade. Então, é legal, né, quando a gente aprende a questionar as coisas que a gente pensa, sabe? Porque, às vezes, essa pressão vem da gente mesmo. De estar ali no ambiente, se sentindo inseguro. Às vezes, o ambiente não está oferecendo essa insegurança, mas a gente está interpretando as situações dessa forma. Então, é muito legal que a gente consiga questionar os pensamentos que a gente tem, sabe? Que olhe para a realidade e fale assim, será que realmente, se eu cometer esse erro, o meu emprego tá em risco? Damares, e você está trazendo assim várias situações muito importantes e muito relevantes. Porque muitas vezes, em todas as ações, eu acho que em 90% das ações das nossas vidas, é mais sobre a nossa expectativa do que a expectativa dos outros, né? A gente acaba talvez sofrendo por antecedência, porque a gente imaginou uma coisa, porque a gente projetou uma coisa, e a gente não tem controle daquilo que o outro está pensando. E às vezes está tudo bem, está tudo certo, as coisas, né, estão acontecendo de formas diferentes, porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Não é à toa que a ansiedade é o mal do século, né? Exatamente. A gente tá sempre pensando
o que que os outros estão pensando, o que que vai ser amanhã, o que que eu vou sofrer, o que que... Sim. porque o político que vai ser eleito, o que que vai acontecer com a economia. É isso. sempre... Vou perder meu emprego. A empresa também, vou perder meu mercado, no sentido total, né? Sim, a ansiedade, ela vem muito como um excesso de preocupação, sabe? A preocupação é normal. Nós vamos ter preocupação com as coisas que a gente se importa. Mas a ansiedade, ela vem muito com esse excesso de preocupação, e a ansiedade, gente, é algo normal. Todos temos, né? E ela prepara a gente para momentos de luta e de fuga. E às vezes você não tem nada para lutar com e não tem que fugir de ninguém também e de nada, né? Mas você fica tenso o tempo todo ali em função da ansiedade. Então, é legal que a gente comece a perceber como que a gente reage a essa pressão e perceber se essa pressão tá fazendo sentido. Porque se a gente faz previsões, né, Nai? Você falou aí, a gente faz previsões do nosso futuro o tempo todo, sobre coisas que a gente não tem controle. Exatamente. Então, assim, quais estratégias que eu acho válidas, né? Primeiro, seja um bom funcionário. Entendeu? Então, chegue no horário, faça o seu trabalho com dedicação, esteja ali para a empresa, no momento de estar ali para a empresa, né? Não é 24 horas que você tem que estar ali, mas esteja ali para a empresa. Mas, Damares, olhei para a realidade de fato que estou vendo evidências de que meu emprego está em risco, estou me sentindo pressionado, tem uma competitividade muito grande aqui dentro, aqui fora também, lá fora também. O que eu faço? Tem uma estratégia que a gente usa lá na terapia, né? Que é olhar para o pior cenário. Então, qual que é o pior cenário? O que no seu contexto aí que de pior pode acontecer? Demissão. Tá bom, demissão é o pior cenário. Aconteceu, o que você pode fazer? Então, abra o seu olhar para as possibilidades que esse pior cenário te oferece também. Fui demitido, tá, eu tenho ali uma reserva de emergência, eu consigo sobreviver aqui um tempo com a reserva, consigo desemprego. Fui demitido, quer saber? Eu vou descansar aqui um pouco também, porque eu tava morto de cansado. Fui demitido, eu vou então tentar entrar naquela empresa que eu sempre quis entrar, mas nunca tive oportunidade. Eu vou empreender, tenho muita vontade de empreender, acho que é uma oportunidade aí também. Então, aquele clichê, né? Clichê é só clichê porque é verdade, mas fazer limonada com os limões que a vida te oferece. É isso aí. E estar preparado também para os desafios, né? Sim. Eu acho que não tem como a gente não sofrer. Seria clichê da minha parte falar que a gente não sofre com as intercorrências, com os problemas, com a ansiedade. Mas eu acho que é isso, virar o nosso olhar para as oportunidades que as dificuldades também trazem, né? E aí eu acho que fica mais fácil aí a gente passar de forma mais tranquila. Eu queria até fazer uma adição na pergunta anterior da Nai e falar um pouco da visão do líder também. Como que esse líder pode entender até que ponto é saudável? Porque assim, o líder, ele automaticamente precisa motivar, mas também cobrar em certos momentos a produtividade da equipe, né? Sim. Mas até que ponto isso é saudável para um líder? Ou a partir de que ponto isso se torna agressivo ou passa desse ponto que seria o limite, sabe? Motivação tem muito a ver com o estímulo, né? Com gerar na pessoa a vontade de, no caso, né, no nosso contexto aqui profissional, vontade de trabalhar, de entregar resultados, de alcançar as metas. Então, você motiva o seu liderado de várias maneiras. Desde colocando metas atingíveis, porque supondo que eu trabalho lá numa clínica com vários psicólogos e aí meu gestor fala assim, não, Damares, a sua meta de atendimento é de 18 atendimentos por dia. Impossível. Eu já vou ficar desmotivada, porque eu vou gastar quase que 18 horas atendendo pessoas e o restante do meu dia. Então, assim, colocar metas que sejam atingíveis, estar acessível, né, às pessoas, saber se comunicar, saber dar feedbacks. Tem um negócio que a gente trabalha na clínica que eu acho muito legal para quem é líder, que é legal para todo mundo, né, mas para o líder pode ter um efeito melhor, assim, no trabalho, que é a questão de treino de habilidades sociais. Habilidades sociais são todas aquelas habilidades que envolvem as nossas relações, a nossa comunicação, que é fundamental enquanto você é líder. Então, saber elogiar e receber elogios, então saber aceitar desculpas e pedir desculpas, saber ouvir críticas e fazer críticas, saber se impor, tudo isso compõe ali as nossas habilidades sociais que a gente treina e vai desenvolvendo melhor. Se você é líder, a sua comunicação com a sua equipe é fundamental. Né? A equipe tem que ver em você uma referência, você tem que estar aberto. E aí tem várias formas de se comunicar, de exigir ali a produtividade, de cobrar o trabalho da pessoa. Eu posso chegar em você, bater a caneca na mesa e falar assim, Lizzy, eu quero aquele relatório na minha mesa amanhã.
eu posso falar com você assim, e aqui, tem aquele relatório e tudo mais, como que tá? Tá caminhando, não tá? Você tá precisando de ajuda? Você acha que amanhã é um prazo legal para você me entregar? Sabe? Então tem várias formas da gente se comunicar. E a pessoa, né, e a questão de qual que é o limite disso aí, isso é muito subjetivo, né? Então, para a Nai, um feedback negativo pode funcionar como um combustível para que ela melhore. Né? Então, nossa, recebi um feedback negativo, não gostei. Vou aqui me empenhar para que eu melhore. Para Elisier, o feedback negativo pode fazer com que ela questione a capacidade profissional que ela tem. Então, isso é muito subjetivo. Por isso, a importância daquilo que você falou lá atrás, de conheça a sua equipe, conheça as pessoas com quem você trabalha, porque a partir desse conhecimento, você vai fazer uma gestão melhor aí dessa equipe. Todos esses seus comentários me trazem também para uma pergunta que eu estou ansiosa para fazer e que eu gosto de fazer, porque eu, inclusive, acredito nela. Liderança humanizada está muito em alta. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, vários posts, vários documentários. Nosso episódio sobre gestão de pessoas, a gente abordou esse assunto e eu acredito que os líderes cada vez mais estão procurando ser próximos realmente da sua equipe. Então, qual é a sua visão sobre isso? Qual é a importância da liderança humanizada mediante a tudo que a gente está conversando nesse episódio hoje? A liderança, ela não tem só a ver com hierarquia, não é só essa questão de superior, né, de cargos superiores, assim, mas tem a ver com referência. Então, se você é líder, você é uma referência técnica, mas você deve ser mais que uma referência técnica, você deve ser uma referência de cordialidade, de respeito, de empatia, de solidariedade pela sua equipe ali, né? Você tem que ser solidário a essa equipe, e isso é a liderança humanizada, é quando a gente entende que a gente não está trabalhando com máquina de produtividade, que a gente está trabalhando com pessoas que têm sentimentos, que têm as suas particularidades, que vivem conflitos, né, internos, conflitos externos, fora ali da empresa, às vezes na empresa. E essa empatia, ela vai gerar um melhor relacionamento entre você e a sua equipe. Então, eu acho irônico, sabe? Liderança humanizada devia ser básico. O mínimo. É o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Eu concordo plenamente com esse seu posicionamento, porque eu também acredito que seja o mínimo e quero complementar, porque muitas vezes a gente escuta líderes, inclusive, falando que a equipe está ali para servir, né? Esse líder. E eu acho que o papel é totalmente o contrário. Inverso, né? Sim. Sabe, é um líder que tem a obrigação, o mínimo de responsabilidade de um líder é servir a sua equipe. Sim. Né? É estar ali presente, servindo a sua equipe para que ela entregue o melhor que ela consiga entregar dentro dos processos operacionais. E é impressionante também, gente, como que essa onda de liderança humanizada só veio de um tempo para cá. Porque, assim, na época dos nossos pais, por exemplo, isso não existia, não era um assunto presente nas mesas, né? Eu acho que, complementando, Liz, foi o que a gente até falou na gestão de pessoas. Isso vem, assim, isso tá forte há uns 5, 10 anos, talvez. Porque até outro dia a imposição era um modelo, eu acho que era o modelo ideal, né? Todo mundo acreditava. E puxando uma coisa que a Damaris falou, as pessoas eram vistas como máquinas. Isso. Não existia esse negócio de entender que a mãe tem um filho ali que ficou doente, que o pai também, né, tem um filho que ficou doente, ou que, sei lá, você se separou, tá abalado, ou qualquer coisa do tipo, sei lá. Existe vida, né, fora. Que existe vida. Fora o CNPJ. Existe vida fora o CNPJ. Porque, antigamente, o pensamento de liderança é esse pensamento de que eu devo gerar medo, e pelo medo vem o respeito, né? E se eu for cordial o tempo todo com a minha equipe, se eu for gentil, se eu for respeitoso, eles vão me ver como uma pessoa fraca. Mas o caminho é contrário, assim, sabe? Porque se você é cordial e você é referência, você é modelo, né? Então, se você quer que seus liderados sirvam, você tem que servir primeiro. É a premissa do trate os outros como você gostaria de ser tratado. Sim, e aí se você trata o seu funcionário bem, por exemplo, é cordial com ele, você gera um funcionário mais feliz. Um funcionário mais feliz vai gerar um ambiente de trabalho mais saudável. Um ambiente
de trabalho mais saudável faz com que as pessoas sejam mais produtivas. Então é o caminho meio que inverso. A gente acha que tem que impor, gerar medo e tudo mais, né? Ser limandão, mas para que as pessoas produzam, mas não é assim. É o caminho contrário. Se você é gentil, elas produzem melhor. Não, e eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, eu de verdade fico empolgada, porque igual eu te falei, eu acredito muito nisso e eu desejo que o mercado de trabalho, sabe, evolua esse ponto e caminhe cada dia mais. E, inclusive, o que eu puder fazer para levantar essa bandeira aqui no Prosa, principalmente, sabe, eu sou ali a fã número 1 da liderança. Eu sou, gente, a fã número 1 da liderança humanizada. Eu acredito muito nisso. Sim. Acredito muito nisso. E aí eu quero mudar a pauta um pouquinho agora, Damares, para a gente falar sobre a síndrome de burnout, né? Que é um termo que está super em alta, ligado muito ao excesso de trabalho. E eu queria entender de você se realmente essas são as causas, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer para evitar e etc. A síndrome de burnout é chamada também de síndrome do esgotamento profissional. Então, ela tem sim muito a ver com essa questão de excesso de trabalho e com lidar com situações, com condições de trabalho muito desgastantes, fisicamente ou mentalmente. Então, professores, profissionais de saúde, pessoas que cumprem dupla jornada, pessoas que estão expostas ali a algum tipo de risco, né? Bombeiro, policial e tudo mais, são pessoas mais propensas a desenvolver essa síndrome, que é um distúrbio emocional. Sinais de estresse constante, sinais de esgotamento mesmo, sabe? De um cansaço que você não está conseguindo lidar, já geram ali um alerta para que você procure ajuda. Porque se burnout não for tratado, desencadeia ali um quadro de depressão profunda, desencadeia quadros patológicos de ansiedade. Quais são esses sinais? Uma agressividade mais elevada, um limiar mais baixo de irritação, né? Então qualquer coisa está te deixando irritado, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade de ir para o trabalho, né? Então a ausência no trabalho também é um sinal, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, tudo isso que indica que você tá muito cansado, mentalmente cansado, e que tá te estressando, né? Que o trabalho tem sido ali uma causa de um estresse mais elevado, um estresse incomum, porque o seu trabalho vai te estressar. A gente também não pode ser iludido de achar que o trabalho não estressa. Verdade. Né? Mas quando esse estresse está constante lá em cima, é um problema, é um sinal de alerta. Então, assim, burnout tem tratamento. Se você está começando a perceber sintomas, procure ajuda. O diagnóstico é feito por profissional de psicologia ou psiquiatria e vá atrás ali dessa melhora, porque normalmente burnout vem muito com um desequilíbrio na nossa vida, sabe? A gente se dedica demais para o trabalho e esquece de se dedicar para as outras áreas da nossa vida, que tem muito a ver com descanso, com lazer. E esse desequilíbrio vai gerar um estresse muito alto. Então, busque esse equilíbrio, faça atividades físicas. Existem vários estudos que falam do efeito ali da atividade física na diminuição de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Tire seu tempo para você, entenda que seu trabalho é muito importante, mas ele não é o sol, né? Ele não deve ser o centro da sua vida, para que sua vida gire em torno dele. Então, eu acho que a questão da prevenção e tratar de forma preventiva é muito mais fácil do que tratar de forma curativa. Então, essa questão da prevenção, né, de saber equilibrar o seu tempo, de criar uma rotina mais saudável, influencia bastante. Avalie o seu trabalho, gente. Se de fato tem que acontecer daquela forma, busque ajuda lá dentro também, sabe? Converse com o seu líder, vai no RH, vai no psicólogo lá, faça uma avaliação, veja como está, cuide da sua saúde. A gente tende a negligenciar muito a nossa saúde mental, né? E é algo que eu sempre bato na tecla. E é importante que a gente entenda que a saúde mental, se ela não for cuidada, ela pode ser fatal também. Tá aí o elevado número de casos de suicídio, é por isso. Damares, e aproveitando toda essa sua fala, hoje, inclusive, eu acho que o mercado, a mídia, principalmente, tem nos conduzido a uma percepção de produtividade extrema. Você tem que estar sempre produtivo, você tem que estar trabalhando sempre, você tem que ter alguma atividade ali para compor o seu dia a dia. Ficar ocioso. Exatamente, você não e a gente não se permite, na verdade, ficar ocioso. Muitas vezes no ócio a gente se culpa e fica procurando o que fazer. E aí tem uma fala muito interessante, até de um parceiro de trabalho meu, um colega de trabalho, que ele fala, no ócio é que surgem as melhores ideias.
permita-se descansar para que você tenha ideias e que você pense fora da caixa, porque isso é muito necessário. Então, qual é a sua percepção também em relação a essa mídia maçante que continua aí imputando uma necessidade de produtividade sem fim? Coisas extremas normalmente são problemáticas, inclusive a produtividade extrema, ela é problemática porque ela gera uma sensação de que eu tenho que estar trabalhando o tempo todo para que eu seja produtivo o tempo todo. E aí é legal que a gente entenda duas coisas. Primeiro, você está trabalhando o tempo todo não necessariamente faz produtivo o tempo todo. Verdade. Você pode estar lá no seu trabalho e não estar produzindo nada. Né? Então, se dedicar 24 horas ao seu trabalho não é garantia de produtividade. E a segunda coisa é que você produz melhor quando você está descansado. Então, se eu tenho que fazer almoço hoje e eu estou me sentindo exausta, eu vou pegar o miojo, vou jogar lá na panela 3 minutos e vamos ser felizes com o miojo. Mas se eu tô descansada, tô disposta, tive uma boa noite de sono e Você tudo vai mais... fazer um risoto. Eu vou fazer um risoto, uma lasanha, um fricassê, algo que eu possa me dedicar ali melhor, Gente, sabe? exemplo simples e super efetivo. É Mas literalmente isso. É As literalmente pessoas isso. precisam entender. E por que eu falo tanto, bato tanto nessa tecla do entendimento? Porque as mudanças vêm a partir do entendimento. Uhum. Então as pessoas precisam entender que elas vão produzir melhor. As empresas precisam entender isso, os colaboradores precisam entender isso, que eles vão produzir melhor se eles estiverem descansados. Né? Então, não abra mão do seu tempo de descanso. Gente, não abra mão do seu tempo de descanso. É muito comum lá na clínica, no consultório, né, que pacientes deprimidos, eles tenham muita indisposição, uma energia muito baixa, isso dificulta ali a rotina deles. E aí a gente faz um trabalho com a rotina, com ativação comportamental. Então, a gente pega a rotina ali do paciente e coloca nela que de 13 às 14 horas você vai fazer algo para você, não me interessa o quê. Você vai tomar um banho mais demorado, ler 3 páginas de um livro, vai assistir um seriado que você gosta, ouvir prosa de gestão, enfim. Boa! Vai fazer algo que te dê lazer. Né? O lazer, ele não é um luxo, gente. Ele é um descanso, não é um luxo. Ele é uma obrigação. Ele é uma necessidade. Então, assim como você tem necessidade de comer, você tem necessidade de descansar. E isso vai influenciar diretamente no tanto que você produz. Damares, eu vou até trazer um dado aqui agora, que o Brasil é o segundo país com maior índice de estresse no ambiente de trabalho. Causas de muitos afastamentos, inclusive, né? A gente já falou muito sobre essa questão de o ambiente de trabalho ser muitas vezes estressante e ter muita pressão nesse ambiente, até por causa do mercado ser hoje muito competitivo e etc, né? Mas, assim, no primeiro ponto, por que você acha que a gente ainda vive em ambientes tão estressantes, né? Dentro do contexto companhia, empresa, etc., e como você acha que a gente pode equilibrar essa questão de produtividade mais saúde mental das equipes? Vários fatores que tornam o trabalho quase que como um sinônimo ali de estresse, né? Desde longas jornadas, prazos apertados, salário baixo, falta de reconhecimento, liderança despreparada, ambiente ruim para trabalhar, no ambiente sujo, ambiente escuro, ambiente insalubre. Tudo isso faz com que o trabalho estresse mais as pessoas. Eu acho que é importante que as empresas entendam que essa demanda pela produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores, essas coisas elas podem coexistir. Né? Não precisa ser uma coisa em detrimento da outra. E aí, às vezes, as empresas elas investem demais para que a produtividade, para que as metas sejam alcançadas, mas elas não oferecem os recursos para que as pessoas alcancem essas metas. E isso gera estresse, porque se você tem uma meta aqui para bater, mas não é te oferecido nenhum recurso, nenhuma ferramenta, nenhum instrumento que te ajude ali a bater aquela meta, enfim, você vai ficar com um nível de estresse mais alto, se sentir desmotivado lá dentro. Então, eu acho que o que as empresas precisam fazer é investir nos dois lados. Tanto na produtividade, que é fundamental, mas também na qualidade de vida e de ambiente ali pros funcionários, né? Você quer falar, né? Não, eu ia te perguntar, porque assim, a gente vê, por exemplo, essas grandes empresas aí, Google, Mercado Livre, etc, etc., elas têm um ambiente todo voltado também para momento de lazer, né? Então tem ali máquina de café liberada, aquelas maquinazinhas que tem chocolate, batata frita, sei lá o quê. Sala de jogos, etc. Você acha que é esse o caminho? Ou
Ou vai muito mais além de só ter essas funcionalidades? Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Mas falar que ele é exclusivo é mais difícil, sabe? Porque todos os aspectos da nossa vida estão relacionados, gente. Então, não adianta você ter lá um ambiente maravilhoso de trabalho que te proporcione lazer né, descanso e tudo mais, mas ter uma liderança extremamente despreparada no trato com o funcionário. Não adianta isso, ter um ambiente maravilhoso para que você trabalhe, mas você ter metas, assim, né, inalcançáveis e reais, exatamente, reais. Não adianta você estar num ambiente desse e ter que levar trabalho para casa, porque você tem que cumprir lá uma jornada de trabalho que é muito extensa. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, mas tem vários fatores que precisam de ajuste, sempre lembrando do equilíbrio no trabalho. Ele é da nossa vida, né? Mas no trabalho também ele é fundamental. Então, cabe à empresa buscar esse equilíbrio entre a produtividade, o bem-estar, a qualidade de vida dos seus funcionários, entendendo que a vida dos seus funcionários não está restrita à empresa. São pessoas que têm vida fora dali, né? E que essa vida fora dali vai impactar no trabalho delas. E o trabalho delas vai impactar nessa vida externa também. Com certeza. Gente, que prosa sensacional. E a gente tá chegando ao fim, né, Liz? Estamos. Damares, que delícia te receber aqui. Eu ficaria mais horas conversando e comentando, porque foi realmente muito bom, muito produtivo. E aí a gente, infelizmente, precisa fazer a última pergunta, né? Não tem jeito. E aí, você já trouxe várias dicas, vários insights, e a gente quer deixar assim esse espaço final para você deixar uma mensagem importante, né, para empresas, para funcionários, para empreendedores, para todas as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, despontando, enfrentando dificuldades, para que realmente elas tenham equilíbrio, sabedoria. Qual que é o seu conselho? O que você deixa de mensagem final aqui pra gente? Eu vou usar uma frase de Grey's Anatomy adaptada. Então, assim, amei. Tem lá um episódio, né, e vai spoiler, quem viu, viu. Quem não viu vai levar um spoiler agora. Quando a Christine Yang... Alerta spoiler! Alerta spoiler! Quando a Christine Yang, ela tá saindo ali do hospital e a Grey, né, a Meredith, tá lá e tudo mais, e tá a Grey e o Derek, eles vão mudar ali de cidade, mas a Grey não quer ir, mas o Derek quer, porque é uma questão de trabalho dele, não sei o quê. A Cristina fala algo pra Grey, assim, ele é muito brilhante, mas ele não pode ser o sol. Então, trazendo isso para o nosso contexto, né, para esse contexto de trabalho, assim, o seu trabalho, ele é muito brilhante, ele é muito importante, não dá para diminuir o valor dele na sua vida, porque, de fato, ele paga suas contas, ele te dá o senso de identidade, de capacidade, influencia na sua autoestima, realiza sonhos, né, então ele é muito importante, mas ele não pode se tornar o sol da sua vida, porque a sua vida não é composta só de trabalho. Né? Você tem família, você tem amigos, você tem outras coisas para fazer. Então, qual que é o meu conselho? Busque equilíbrio dessas coisas. Trabalhe com afinco, mas também descanse com afinco. Tenha lazer com afinco. Sabe, busque ter uma boa noite. Sabe aquela tríade médica de tipo assim, ó, o que eu posso fazer, doutor, para eu poder melhorar a minha vida? Ah, você tem que dormir bem, comer bem, fazer exercícios. Coma bem, durma bem, faça exercícios. Isso vai influenciar ali no seu trabalho. Entenda que se você fizer essas coisas bem, essas outras coisas, você vai impactar melhor o seu trabalho. Então, assim, o meu conselho é esse. Não transforme o trabalho no seu centro, mas trabalhe bem, né? Para que você colha esses frutos aí. E se tá muito difícil lidar com isso, equilibrar, busque ajuda. Né, gente? Não tem vergonha nisso. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. É aquilo que a gente falou. É mais fácil trabalhar de forma preventiva do que curativa no final das contas. Com certeza. Inclusive, já puxaram o gancho para você falar do seu trabalho, para a gente poder deixar aí os canais abertos, porque legal. Você faz atendimento clínico, então precisou de ajuda, as pessoas podem te procurar. Gente, me procurem, eu ajudo vocês. Mas enfim, eu faço atendimento individual, né, adulto, não trabalho com crianças, adulto, de forma online. Eu acho que o online veio aí para ficar, porque, né, você não precisa se deslocar, você pode fazer em qualquer canto. É importante que você tenha privacidade nesse momento, mas assim, é um espaço realmente
de escuta, de acolhimento, de sugestão de melhora, né? Como que a gente vai fazer isso? Assim, é uma abordagem, eu trabalho, já que eu tô fazendo propaganda, é uma abordagem que a gente caminha juntos para que você fique bem. Então, às vezes eu vou te pedir um para casa e tudo mais, é uma coisa mais voltada ali pros seus pensamentos, comportamentos, emoções e reações fisiológicas nas situações que você vive. Enfim, estou aberta a receber pacientes, entre em contato. Fala seu Instagram. Que inclusive você posta conteúdos lá que ajudam no dia a dia também, né? Ai, eu odeio. Me sigam lá nas minhas redes sociais, meu Instagram é damarisoliveira.pc. E eu espero por vocês, lá eu dou dicas, tem conteúdo ali para poder ajudar vocês nessa jornada que a gente chama de vida. Maris, a gente vai encerrando e a gente já aproveita, né, Liz, para te agradecer. Que prosa gostosa, que conteúdo Muito. bacana. Foi um prazer te receber. Eu acho que você contribuiu muito, muito mesmo, de verdade. Aprendi muito com você. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por acreditar no prosa, né, por participar aqui conosco, de verdade. Foi um prazer te ter aqui. Gente, você quer Pode falar? Pode falar. Eu que agradeço, eu me senti de fato, eu falo honrada, mas é porque para mim foi uma honra mesmo, né? Eu acho muito importante esse conteúdo que vocês trazem sobre trabalho, principalmente porque ele ocupa um espaço enorme na nossa vida, então é importante que a gente fale sobre isso, e eu que agradeço. Eu me senti muito feliz, eu ainda acho que espero que seja proveitoso para todo mundo, assim. Com Seja certeza útil. foi. Obrigada. Com certeza foi. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo. Bom, e já que a gente tinha falado das redes sociais, vou aproveitar para falar das nossas redes. É isso Se aí. inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, compartilhem aí no grupo da família, das avós, das tias. Ativem o sininho, né, Liz, de Exatamente. notificação. E uma novidade que a gente já não é tão novidade assim, a gente que esqueceu de falar. Nós também estamos no Spotify agora, então vocês podem nos ouvir enquanto vocês estão lavando vasilha, varrendo a casa, dirigindo para o trabalho, tá? Então, para facilitar aí para vocês, a gente também está no Spotify, além do querido Instagram, do LinkedIn, do TikTok com os cortes. E aqui estamos no em todas as redes. É isso, e aqui no YouTube. Então, gente, vamos junto fazer o prosa chegar cada vez mais longe. Muito isso. obrigada. Até o próximo episódio. Até segunda que vem. Um beijo. Até.